Muito bem, queridos, quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Gálatas. Para aqueles que visitam a nossa igreja hoje, nós estamos caminhando já há 6 semanas, na verdade 7, porque semana passada nós tivemos a presença do nosso missionário Francisco José UFJ em Moçambique, então obviamente tivemos que fazer uma pequena interrupção. Mas esta é a 6ª mensagem em Gálatas, cujo tema de toda a carta é o seguinte: no verdadeiro evangelho da graça, encontramos a liberdade de uma genuína vida cristã justificada pela fé. Vocês vão perceber que eu não tenho problema nenhum com longos enunciados. Eu entendo que é melhor você ser longo e falar do que tem que ser falado do que ser curto e deixar alguma coisa de fora. Portanto, na carta aos Gálatas, Paulo vai combater um falso evangelho que é trazido a esta região, não é uma cidade, é uma região, a região da Galácia. Diversas cidades estão aí, Icônio, Listra, Derbe. E a essa região está sendo trazido esse falso evangelho, e a resposta dele é esse tema que você está lendo ali. No verdadeiro evangelho da graça, não no falso que estava sendo anunciado, encontramos a liberdade de uma genuína vida cristã justificada pela fé. Qual é o contrário dessa liberdade? É a prisão da religiosidade. Pastor, alguma coisa está errada, não estou numa igreja batista, eu sei que é numa religião. Aí é que está. Religião e religiosidade são coisas distintas. Religião é Deus buscando o homem através de Cristo. Essa é a religião verdadeira, não a outra. Esse é o evangelho. Religiosidade é quando o homem tenta chegar até Deus através de seus próprios recursos e méritos. E ele com certeza falhará miseravelmente. Nosso texto de hoje é Gálatas 3, do versículos 1 até o versículo 5. Quero convidar você a nós lermos a uma só voz. Nós usamos na nossa igreja a nova versão internacional. Gálatas 3, de 1 a 5. Estamos juntos? Diz assim: ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Se é que foi inútil. Aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra? Dá para perceber, meus irmãos, no teor destes versículos, por que Martim Lutero dizia que Gálatas, esta carta é a minha esposa, eu estou casado com ela. Na Reforma Protestante, a fé, a justificação pela fé, era uma bandeira, era uma mensagem tão forte, que não tinha como a mensagem de Gálatas ficar fora daquilo que os reformadores pregaram. Naqueles dias, uma salvação que não era salvação, baseado em uma série de realizações religiosas, de obediência a ritos e pertencer a uma só organização, substituía o verdadeiro evangelho. Naqueles dias, um perdão que não era perdão, que era vendido literalmente por dinheiro, debaixo da assinatura ou do recebimento de um pedaço de papel, substituía o perdão que vinha unicamente pela graça de Deus. E os versículos que nós temos aqui, meus irmãos, sintetizam bastante aquilo que os reformadores defenderam naqueles dias. O que nos ensina, meus irmãos, os 5 primeiros versículos do capítulo 3 de Gálatas? A nossa grande ideia de hoje é a seguinte: a realidade da salvação experimentada pela verdade do Evangelho o confirma como incomparável. A realidade da salvação experimentada pela verdade do Evangelho o confirma como incomparável. Paulo vai tratar nesses 5 primeiros versículos, trazendo os Gálatas a uma reflexão. Analisem, examinem a experiência que vocês têm tido com o Evangelho e vejam que este Evangelho que vocês receberam é incomparável com esse arremedo, com essa caricatura de Evangelho que esses judaizantes trouxeram até a região de vocês.
E essa lição, meus irmãos, hoje é importantíssima, porque nós vivemos dias em que diversas comunidades cristãs estão sendo assoladas por um falso evangelho. E eu gostaria de dizer que isso é algo apenas em denominações obscuras, que nunca se ouviram falar, mas praticamente toda denominação cristã, pouco importa de qual linha que for, possui em uma ou outra igreja local sinais de um evangelho que na verdade não é evangelho. Gostaria de introduzir o nosso texto, irmãos, trazendo algumas informações importantes. Segundo um comentarista chamado Warren Wiersbe, nos capítulos 3 e 4, que começaremos hoje, encontramos um dos escritos mais fortes e diretos de Paulo, para sustentar o valor incomparável do verdadeiro evangelho, em comparação com o falso que havia sido pregado aos Gálatas. Paulo vai trazer 6 argumentos para provar que Deus salva pecadores unicamente através da fé, unicamente através da graça e nunca pelas obras. 6 argumentos. Como é que ele vai falar isso? Ele começa de 3, 1 a 5, nosso texto de hoje, com o argumento pessoal, tratando da experiência pessoal dos próprios Gálatas. Segundo argumento, do versículo 6 até o versículo 14, que vai ser a nossa próxima mensagem, ele traz o argumento escritural, usando 6 citações do Antigo Testamento. Paulo vai para o Antigo Testamento para comprovar que a mensagem que eles estavam abraçando não batia nem com o que se cria no Antigo Testamento. Terceiro argumento, do versículo 15 até o versículo 29, ele vai trazer o argumento lógico, ao conversar com seus destinatários sobre a lógica de como funciona um pacto, como funciona uma aliança, e mostrar que aquilo que eles estavam recorrendo era ilógico. Argumento 4, do capítulo 4, versículo 1 até o versículo 11, ele vai trazer o argumento histórico. Paulo trata sobre o papel da lei na história de Israel. Argumento 5, do versículo 12 até o 18 do capítulo 4, Paulo vai trazer o argumento emocional. Paulo apela para as queridas lembranças de afeto e amor que estes irmãos deveriam ter para com o próprio apóstolo, que havia pregado a eles no começo da sua vida cristã. E, finalmente, o argumento número 6, lá no final do capítulo 4, versículo 19 a 31, Paulo vai usar o argumento alegórico, baseado na experiência do relacionamento de Abraão com Agar e com Sara. Então, nos capítulos seguintes, capítulos 5 e 6, nós vamos ter aplicações e deduções práticas que irão, assim, encerrar a nossa carta. Mas isso é para vários meses na nossa frente. Irmãos, uma das maiores contradições que uma pessoa pode viver é defender algo que a sua própria vida prova não ser verdade. Não adianta você dizer uma coisa e a sua vida refletir outra. Você olha para o discurso, olha para as experiências da pessoa e você se pergunta, como é que ela não percebe que as coisas não batem, que a conta não fecha? E você não tem outra alternativa a não ser considerar aquela pessoa como uma tola, como alguém insensato. Palavra que o próprio apóstolo Paulo usa no versículo 1. E é exatamente assim que Paulo começa nosso capítulo 3. Logo depois de terminar os seus argumentos baseados na sua própria autobiografia, Paulo agora vai tratar diretamente com ele sobre como as atitudes e a aceitação que eles estavam tendo dessa falsa mensagem era algo completamente ilógico, era algo insensato. E nosso texto vai começar exatamente com essa palavrinha forte de Paulo, ó Gálatas insensatos. A primeira coisa que o nosso texto vai nos ensinar, irmãos, no versículo 1 e versículo 2, é o seguinte: a realidade da salvação experimentada pela verdade do Evangelho aniquila o falso Evangelho. A realidade da salvação experimentada pela verdade do Evangelho aniquila, extermina o falso Evangelho. No versículo 1, Paulo começa com força, diretamente chamando-os de insensatos por abraçar uma doutrina que ensinava que Cristo não era suficiente. Uma doutrina que anulava a graça de Deus ao destacar e exaltar a capacidade humana. Como ele disse, irmãos, no capítulo 2, versículo 21, não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Assim terminou o capítulo 2.
Que tremenda insensatez, irmãos, é chamar a morte de Cristo de inútil. Agora, preste bem atenção. É claro que se você parasse com um Gálata e perguntasse para ele, você está chamando a morte de Cristo inútil? Ele ia dizer, de jeito nenhum. Ele podia usar até a expressão de Paulo, megenoitó, de jeito nenhum. Mas esse é a insensatez deles. O discurso e a prática não batiam. Esta semana eu estava conversando com alguém que defende a prática do sábado, a guarda do sábado. E eu conversei com ele e falei assim, ok, mas se você quer guardar o sábado e eu não quero guardar o sábado, você acha que você está certo em guardar o sábado, legal, e eu estou errado por não guardar. Mas nós somos os dois salvos? E a resposta dele, não há como, porque se você não está obedecendo, você não é salvo. Eu falei assim, então você está ensinando a salvação pelas obras, mesmo que a obra seja a obediência. E eu rebati para ele o seguinte, você está obedecendo a 100% da palavra de Deus na sua vida? Todinha ela, de Gênesis a Apocalipse? Alguém aqui essa noite levanta a mão dizendo, eu estou obedecendo toda a Bíblia. Eu vou abaixar a minha. E ele respondeu, claro que não. Ora, então se você está desobedecendo qualquer coisa, eu posso desobedecer o sábado também. E se você está desobedecendo qualquer coisa, e eu vou desobedecer o sábado, segundo a tua ótica, eu estou perdido, você está perdido também. Aí ele disse, não estou, porque eu estou obedecendo a lei. Como se você acabou de... Você já entendeu que a coisa não fecha. A criatura não tem lógica. Eu tinha mais o que fazer. Eu falei, olha, infelizmente não dá para eu continuar conversando com você, mas pensa, leia o que nós conversamos. Esse é o problema, meus irmãos, quando você crê em alguma coisa divorciado da revelação da palavra de Deus. É porque alguém disse, porque alguém revelou, porque alguém escreveu, e não o assim diz o Senhor. No caso dos Gálatas, era a mensagem, era o ensino de judaizantes, cristãos judeus que haviam chegado naquela região e ensinado a eles um outro evangelho. Mas não apenas, irmãos, de insensatez é que Paulo os acusa. Ele questiona se eles não foram até enfeitiçados. É a segunda afirmação. Quem os enfeitiçou? É a segunda pergunta, desculpe. É claro, queridos, que Paulo não acredita que eles literalmente foram vítimas de uma feiticeira, de um mago que colocou algum tipo de encantamento sobre os Gálatas. Ele usa isso como uma expressão de exagero, de hipérbole. Surpreso com aquilo que ele estava presenciando. É uma surpresa muito semelhante ao que Paulo fala no capítulo 1, versículo 6. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. A razão do espanto de Paulo fica clara no complemento do verso 1. Eles haviam recebido um retrato vívido da crucificação e o que ela significava. Paulo diz, vocês viram com seus próprios olhos o retrato, a narrativa, a descrição, a exposição de Cristo crucificado. Eles haviam aprendido, irmãos, sobre a necessidade da expiação dos pecados. Eles haviam aprendido sobre a propiciação, isto é, como a morte de Cristo nos torna aceitáveis a um Deus santo, mesmo que sejamos pecadores. Eles haviam aprendido sobre a dupla substituição, Cristo levando nossos pecados e nos dando a sua justiça. Ele tomando o nosso lugar e Ele nos dando o seu lugar. Eles haviam aprendido isso e tudo mais. Cristo havia sido exposto, descrito, representado, quase graficamente, diante dos olhos dos Gálatas. Isso surpreende a Paulo como diante de tal descrição do sacrifício de Cristo, do Evangelho, do impacto que isso havia causado na vida deles, eles tivessem abandonado esse mesmo evangelho ao ponto de parecer que estavam enfeitiçados. No versículo 2, então, Paulo faz a primeira de 5 perguntas no nosso texto de hoje. São perguntas que podem ser consideradas como perguntas retóricas, ou seja, perguntas para as quais a resposta é óbvia. Tanto que Paulo nem espera uma resposta, nem traz uma resposta. A resposta é óbvia. É algo tão óbvio e básico como se Deus estivesse dizendo a eles, vocês estão mentindo. Vocês já viram alguém mentir? Vocês já me viram mentir? É como se Deus estivesse perguntando, é possível que eu possa mentir? A resposta óbvia é, não.
O Deus que não pode mentir. Essa é uma pergunta retórica. Como se Deus perguntasse a cada um de nós se ele poderia mentir. O que essas perguntas têm objetivo, irmãos? Uma pergunta retórica tem o objetivo de destacar o quão claro que algo é. O quão óbvio que algo é. E eles, mesmo assim, não estavam percebendo. Qual é a primeira pergunta que Paulo traz? Ele diz no versículo 2: gostaria de saber apenas uma coisa. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? A primeira pergunta poderia ser dita da seguinte forma: como é que vocês receberam o Espírito Santo? Uma pergunta que trata, provavelmente, do tempo da conversão de cada um deles. Uma pergunta que deixa claro que Paulo não estava questionando a salvação deles, mas o entendimento deles sobre a própria salvação. O recebimento do Espírito Santo não é uma experiência separada da conversão. Muito pelo contrário, é ao mesmo tempo, é concomitante com a conversão. No momento em que ouvimos o evangelho da nossa salvação, Efésios capítulo 1, no momento em que a palavra produz a fé no nosso coração, a regeneração e a fé no nosso coração, nesse exato momento nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. E é sobre isso que Paulo está questionando. Porque o mesmo Paulo iria escrever aos Romanos 8:9, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Em outras palavras, Paulo não estava em absoluto duvidando na salvação dos Gálatas, mas estava, como eu disse, fazendo com que eles mesmos questionassem. Se vocês são salvos, e eu estou dizendo que vocês são salvos, como é que vocês foram salvos? Como é que vocês receberam o Espírito de Deus? Foi pela fé ou foi pelas obras? Foi pela fé em Cristo ou foi por confiar na lei? De qualquer forma, irmãos, a resposta à pergunta de Paulo é óbvia, porque grande parte dos irmãos das igrejas da Galácia, inclusive, não eram nem sequer judeus. Eles nem sequer conheciam a lei. Eles não tinham como, quando ouviram o evangelho, por si mesmos, acrescentarem a lei, porque eles não conheciam a lei judaica. Eles ouviram o evangelho e foram salvos, como o mesmo Paulo diz no final do texto, por aquilo que ouviram. Ou seja, o puro evangelho de Cristo. A realidade da salvação que eles já haviam experimentado quando receberam o Espírito de Deus aniquila o falso evangelho. Esse falso evangelho não vai dar a vocês, ou nunca teria dado a vocês, o Espírito Santo. A religião não transforma a vida. Ou melhor dizendo, a religiosidade. O simples apego a regras não transforma a sua vida. Você pode, querido, sair daqui e olhar toda a lei judaica, todas as proibições e todas as ordens, e tentar seguir à risca cada uma delas. Isso não vai produzir 1 grama de santificação na sua vida. Santificação vem pelo Espírito Santo. Transformação de vida vem pelo Espírito Santo, não vem através de nós mesmos. E eu queria trazer 2 questionamentos para nós antes de nós passarmos adiante. É claro que nós sabemos certos fatores sobre a morte de Cristo. Certos fatos sobre a morte de Cristo. Nós sabemos da cruz, nós sabemos dos cravos, nós sabemos de tudo o que aconteceu ao redor dele, de quem estava lá, de quem fez o quê, da atitude dos ladrões, da atitude dos religiosos na frente, da atitude dos soldados. Esses fatos nós sabemos. Se eu pedisse para você fazer uma peça sobre a morte de Cristo, é capaz de você conseguir fazer tudo. Mas deixa eu lhe perguntar uma coisa hoje. Será que nós sabemos o que realmente importa? Será que nós sabemos do motivo pelo qual ele esteve naquela cruz? Será que nós sabemos, irmãos, como cristãos, todo o impacto, todo o resultado? Será que nós compreendemos, nas palavras de John Owen, a morte da morte na morte de Cristo? Será que nós compreendemos qual o impacto dessas verdades? Será que elas têm produzido algum resultado na nossa vida? Quantas vezes, irmãos, na luta contra alguma dificuldade na nossa vida, nós vamos atrás desses livrinhos pseudo-cristãos, 10 passos para vencer a tentação sexual, 8 passos para salvar o seu casamento, 15 passos para educar os seus filhos. Livros que misturam psicologia, sociologia, filosofia, autoajuda
com uma pitadinha de versículo bíblico. Você já parou para pensar que na luta contra os pecados que lhe impedem de ter uma pureza sexual na sua vida, dos pecados que impedem que você seja o cônjuge que você deve ser, não é o que o outro merece, é o que você deve ser, o pai ou o filho que você deve ser, todas as respostas estão em um só lugar, no Calvário. Toda a nossa luta espiritual, irmão, se concentra em um fato, para emprestar as palavras da irmã Terezinha, mais sofreu Jesus. Alguns anos atrás, irmãos, eu assisti, infelizmente não tem legendado, não tem dublado, o testemunho de um irmão que foi alcançado por Cristo sendo homossexual. E veja bem, ele se converteu, mas ele ainda luta com as suas inclinações carnais. Tal e qual o heterossexual, quando se converte, continua lutando com as suas inclinações carnais. E no testemunho dele, que é meio longo, 30 a 40 minutos, ele termina dizendo: os meus antigos amigos, uma vez que ele optou pelo celibato, meus antigos amigos perguntam: você não acha que é sofrimento demais você viver a sua vida sozinho? E a resposta dele foi semelhante a essa, irmã. Perto daquele que o meu Senhor fez naquela cruz, não é nada. Lembra das palavras de C.T. Studd? Se Jesus Cristo é Deus e morreu por mim, absolutamente nada que eu faça por Ele é sacrifício demais. E quantas vezes, irmãos, para dizer apenas não ao pecado, não à ira, não à inveja, não ao ciúme, não à lascívia, eu acho que eu estou sofrendo. Mas na verdade, meus irmãos, é quando nós nos concentramos na morte de Cristo. Quando nós olhamos para a cruz. Quando nós dizemos para o Senhor: somente a tua cruz me agarro, nada nas minhas mãos eu trago. Quando nós declaramos a nossa falência de recursos e tomamos para nós os recursos dele, é que nós podemos verdadeiramente dizer: este evangelho funciona. O falso não, mas o evangelho da cruz funciona. Queria lhe perguntar também essa noite, você que está conosco, você já recebeu a Cristo? Crendo, depositando a sua fé unicamente no sacrifício dele? Pouco importa quando você chegar na eternidade e dizer: eu fui batizado quando criança, eu fui batizado quando adulto, eu participei da igreja católica, presbiteriana, batista, Assembleia de Deus. Deus não está impressionado com seu pedigree religioso. Aliás, queridos, Deus não está impressionado com ninguém. Uma vez num vídeo de música, de louvor, o dirigente do louvor dizendo assim: vamos louvar a Deus, vamos impressionar a Deus hoje. Eu tive a pena dele. Só existe um homem com o qual Deus está impressionado. Só existe um homem com o qual Deus, para usar uma palavra, uma expressão antropomórfica, que Deus está sem palavras, que Deus está de queixo caído. E este homem é Jesus de Nazaré. Não há outro. Desista, você não vai impressionar Deus. Mas olha só, quando o Senhor olha para alguém que entregou a sua vida a Cristo, e ele vê a Cristo, aí ele fica impressionado, por causa de Cristo. Se essa noite você está aqui, você não tem absoluta certeza da sua salvação, querido, não brinque de roleta russa com o seu tempo. Essa semana eu estava tirando com 38. Eu lembrei exatamente dessa, que não é brincadeira, coisa nenhuma, né? De roleta russa. Botar uma bala só, girar o tambor e dar um tiro. E tentar ver se a... Quantos de nós brincamos de roleta russa? Ouvindo o evangelho vez após vez, após vez, após vez. Amanhã eu tenho tempo. Depois eu vou. Semana que vem. Quando eu estiver velho. E o tempo às vezes chega antes de que nós possamos reconhecer que perdemos tempo não servindo ao Senhor. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua juventude, nos dias da tua mocidade, nos dias da tua vida adulta, nos dias da tua terceira idade, pouco importa. Lembra-te hoje do teu Criador. Lembra da cruz. O texto continua, e a segunda verdade que esse texto vai nos ensinar, versículos 3 e 4, é a seguinte: a realidade da salvação experimentada pela verdade do Evangelho contradiz uma caminhada cristã
pelo falso evangelho. É longo, mas que você consegue compreender que Paulo agora vai dizer aos Gálatas que eles precisam compreender que caminhar de forma cristã no falso evangelho é uma contradição. Não faz sentido. E eles iriam trilhar um caminho de inutilidade em comparação com o caminho útil e abençoado que eles seguiriam ao lado do Senhor. O versículo 3 traz novamente uma pergunta retórica. Ele começa dizendo: será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Vocês começaram pelo Espírito e agora querem se aperfeiçoar por si mesmos, na própria força, se garantindo sozinhos? Então, queridos, na sequência dos seus argumentos, Paulo traz essa segunda pergunta retórica. E nós poderíamos parafraseá-la da seguinte maneira: vocês começaram na sua conversão pelo Espírito, isto é, sem nenhum mérito seu, mas apenas dependendo da graça. Mas, na continuação da sua vida cristã, vocês desejam depender de si mesmos, de sua religiosidade, de seus méritos? Vocês chegaram a Cristo sem merecer nada, mas agora querem andar com Cristo por algum tipo de merecimento? Vocês são tão insensatos a esse ponto? Percebam que no verso, a primeira pergunta retórica já havia estabelecido que eles realmente eram convertidos. Assim, haviam recebido o Espírito de Deus. Então agora Paulo está perguntando como eles podem ser tão insensatos ao ponto de achar que podem agora andar à parte desse mesmo Espírito. Como podem andar na vida cristã confiando em si mesmos? Esse é aquele cristão, irmãos, que vive a vida na base de regrinhas. Ele acha que está agradando a Deus porque ele não bebe, não fuma, não mata, não. Veja bem, não significa que uma boa e honrada vida cristã não possua regras. Mas como nós acabamos de dizer, Deus não está impressionado porque você olha como fariseus, olha, eu dou dízimo em todas as coisas, eu faço isso, faço aquilo, eu sapateio, eu não sou como esse publicano aí. Lembra dele? E o que o publicano fazia, irmãos? Batia no peito. Não conseguia, na verdade ele estava lá atrás, ó. O fariseu lá na frente, ele lá atrás batia no peito, não conseguia olhar nem para cima. E dizia apenas: tem misericórdia de mim, pecador. Quando nós começamos, irmãos, tal como eles, achar que os nossos feitos são alguma coisa. Eu fiz isso, eu ganhei tantas vidas, eu discipulei, eu cantei, eu preguei. Quando nós começamos a achar isso, irmãos, estamos saindo perigosamente da dependência do Espírito Santo de Deus. Porque começamos a depender dos nossos próprios feitos. Perceba que na lei mosaica, essa que eles estavam confiando, não havia provisão para a obra do Espírito. Era só feito humano, um após o outro. Faça e não faça. Apenas obras da lei. E ao tentar cumpri-las, eles falharam miseravelmente. Porque a própria lei falhava em tentar transformar os homens. Não conseguia. Apenas o Espírito pode fazer isso. E apenas pela fé e pela graça. Nunca pelos méritos. É Deus que opera em nós, tanto querer como realizar. Eis que aquele que começou a boa obra há de completá-la até a vida de Cristo. Irmãos, é por isso que eu sou monergista. Ai de mim se eu achasse que eu estou cooperando com Deus em alguma coisa. O que é ser monergista? A salvação pertence ao Senhor. A obra da graça pertence totalmente ao Senhor. Quando eu triunfo, triunfo por causa dele. Quando eu falho por minha causa mesmo. Os espólios da batalha são dele. O bônus é dele. O ônus é meu. É quando eu insisto, quando eu teimo com aquilo que Deus está me orientando. O Deus que me libertou. É que eu experimento, infelizmente, da derrota e de tudo aquilo que Ele não tem planejado para a minha vida. Uma das chaves para entender o argumento que Paulo está trazendo aqui está na palavra por trás de esforço próprio. Se você tem uma versão antiga, você deve ter percebido que o versículo 3 termina que eles tentaram se aperfeiçoar pela... Alguém tem?
Carne, exatamente. O que significa essa carne, irmãos? De maneira nenhuma, Paulo está falando do corpo físico. Ele se refere à velha natureza do homem. Aquela que precisa ser mortificada a cada dia. Aquela que nunca se converte. Ora, como iremos nos apoiar nela, portanto, para amadurecermos para a vida cristã? Perceba, queridos, como era insensato a postura deles e como é sensata a nossa postura hoje. Quando nós começamos a andar com Deus pelo Espírito, e aí na vida cristã tentamos apoiar no nosso próprio esforço. Eu, que sou vendido sobre o pecado. Eu que tenho uma carne tinhosa que não morre. Eu que tenho a minha vida tendente ao pecado. Vou confiar na minha vida própria, em mim mesmo? Não. Tenho que abrir mão de mim, mortificar a mim mesmo e confiar unicamente no Senhor. E aí no versículo 4, Paulo diz, será, outra pergunta retórica, será que foi inútil vocês sofrerem tantas coisas? Será que foi à toa, por nada, que vocês sofreram tantas coisas? Essa pergunta, irmãos, não se refere apenas a sofrimentos por causa de perseguição, doenças ou abandono. Não trata apenas de sofrimentos que venham por causa do Evangelho. Porque naquele tempo, com certeza, muito diferente do que nós todos vivemos aqui. Estivemos agora trabalhando num estabelecimento que na prática é do governo, sem nenhuma perseguição, com o amparo da PM, estava lá, dos bombeiros, estava lá, não é verdade? Vai tentar fazer isso no Paquistão. Ontem, uma igreja metodista foi atacada por radicais islâmicos, 6 irmãos nossos foram mortos. Não sai na Globo não, viu? Não adianta nem procurar. Sai uma notinha em algum lugar lá, pequenininho, mas não é manchete, coisa alguma. São só alguns cristãos que foram mortos. Agora, pega um cristão, isso nunca vai acontecer, um cristão verdadeiro não faz isso. Pega um cristão, invade uma mesquita e mata 6 muçulmanos. Aí, meu amigo, sai na fake news para onde você puder procurar. Mas não no Brasil. Muito difícil que alguém vai entrar por essa porta e fazer tal coisa. Eu não sei quanto tempo isso vai demorar, irmãos. Igrejas batistas nos Estados Unidos já orientaram os seus membros que são policiais e os demais que têm porte de arma para manter a sua arma durante os cultos. Surreal, né? Surreal. Na igreja de um amigo meu, fica um diácono de cada lado da porta assistindo o culto, de pé o tempo todo, com a arma no coldre. Essa é a realidade que está acontecendo hoje. Quanto tempo para chegar às nossas portas? Quanto tempo para chegar no Brasil? Não sei. Mas eu sei, meus irmãos, que não é só esse tipo de sofrimento e perseguição que Paulo está se referindo aqui. Porque com certeza tais também foram experimentados pelos Gálatas. Mesmo que não saibamos exatamente o que aconteceu, é bem provável que aconteceu, porque em Atos 14, versículo 21 e 22, nós lemos: eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, região da Galácia, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo, olha só o aviso de Paulo, é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. O que Paulo está perguntando aqui, irmãos, na pergunta retórica do versículo 4, é o seguinte: vocês tiveram tantas experiências, tantas evidências, tanta vivência, passaram por tanta coisa à toa. Vocês passaram por tudo aquilo por causa do evangelho que eu lhes preguei, e agora querem tornar tudo isso como algo inútil? Irmãos, muitos deles, a semelhança que acontece hoje com nossos irmãos que se convertem do islamismo, perderam família. Uma família tipicamente judaica. Quando tinha um dos seus membros convertidos, fazia naquela época o que se faz hoje com o islamismo. Expulsavam seus membros de casa. Vocês passaram por tudo isso à toa? Paulo não acreditava que de fato isso tudo havia sido em vão. O versículo 4 termina dizendo, se é que foi inútil, se é que foi em vão. O sofrimento pelo evangelho verdadeiro nunca é em vão. Nunca é à toa. Você pode perguntar, pastor, mas não temos perseguição. Não temos esse tipo de sofrimento. E queridos, o sofrimento mencionado aqui não é apenas de perseguição
reflete também o que Paulo ensina em Filipenses capítulo 1, versículo 29. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. É muito maior do que apenas perseguição. É o morrer diariamente para nós mesmos. É sofrer a ofensa, é dar a outra face. É sermos oprimidos e não oprimir de volta. É sofrer a perda, mesmo quando estivermos certos. O sofrimento em nossas vidas não é em vão. Eles acumulam um peso de glória. Não pela dor que eles causam, mas pelas reações que podemos ver através da graça de Cristo acontecendo na nossa vida. Nosso sofrimento não é em vão. O puritano Richard Sibbes escreveu: a glória sucede às aflições, vem depois. Não como o dia sucede à noite, mas como a primavera sucede o inverno. Pois como o inverno prepara a terra para a primavera, assim as santas aflições preparam a alma para a glória. Está doendo, irmão? Está sofrendo? Glorifique a Deus. E eu acredito, queridos, que Deus não traz luta, dificuldade e sofrimento na vida de pessoas das quais Ele praticamente já desistiu. No sentido de que Ele sabe que você não suporta. Ele sabe que você não aguenta. Se Ele apertar um giro no parafuso, você já geme. Ah, então, pastor, então é melhor ficar assim. Porque aí não tem sofrimento. Mas aí também não tem perseverança, não tem maturidade, não tem crescimento, não tem galardão e não tem glórias a Deus. Então eu discordo, não vale a pena não. Os homens e mulheres do primeiro século, irmãos, sabiam tanto disso, que um dos pais da igreja no segundo século, quando estava indo para o martírio, escreveu uma carta para a sua igreja, porque ele soube que algumas pessoas importantes da sua igreja haviam planejado escrever cartas para os magistrados, intercedendo pelo seu pastor. E ele escreveu apressadamente para a sua igreja, dizendo assim: não intercedam por mim, não orem por mim. Porque ele considerava um grande privilégio ser martirizado e morrer por Cristo e poder testemunhar por Cristo. Durante a perseguição de Maria a Sangrenta, a rainha da Inglaterra, algumas pessoas estavam indo num caminho e viam uma pequena multidão indo em direção oposta. E elas perguntaram àquelas pessoas: vocês estão indo para alguma concentração, para algum evento? Para onde estão indo? Nós estamos indo para a execução do nosso pastor. E eles perguntaram: mas por que vocês estão indo ver um espetáculo tão funesto? E a congregação respondeu: nós estamos indo morrer com ele. Irmãos, esses são relatos que eu trago não para trazer certa dramaticidade à mensagem, longe de mim, mas para nós possamos compreender, ou pelo menos colocar em perspectiva aquilo que temos chamado de sofrimento. Talvez para Deus em nossas vidas, uma vez que não temos tais perseguições, vai ser um diagnóstico. Vai ser o desemprego. Vai ser talvez um boato, uma injustiça que vai acontecer dentro do seu trabalho, na sua faculdade, eu não sei. Vão ser as lutas dentro do seu casamento, lutas com filhos, lutas com pais. Mas em todas estas coisas, Deus está operando para o nosso bem. E o bem, segundo Deus, em Romanos 8, 29, é que Cristo seja formado em nós. Quando ele diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, o bem é para que o Filho seja formado em nós. E às vezes, queridos, nós precisamos ser o trigo de Deus sendo moído para que possamos dar glórias a Ele. Aí eu pergunto: você tem aprendido a depender do Espírito Santo em sua caminhada cristã? Você tem aprendido a depender do Espírito e não de si mesmo? Você tem descansado no Espírito de Deus? Irmãos, o Espírito de Deus não é uma pessoa oculta, esquecida na igreja cristã. Muito pelo contrário, absolutamente nada acontece se não for no poder do Espírito. E eu quero dizer, inclusive, que o Espírito Santo não é propriedade de determinadas igrejas, porque se consideram mais avivadas,
mais isso, mais aquilo. Não existe igreja sem o Espírito de Deus. Não existe vida cristã sem o Espírito de Deus. O que me leva a uma segunda pergunta, uma segunda aplicação. Você tem dependido do Espírito nas adversidades ou dependido só de si mesmo? Algum tempo atrás eu conversava com uma irmã que se sentia extremamente injustiçada porque o assassino do seu pai vagava, andava pelas ruas da sua cidade sem nenhuma punição. E em rede social ela emanava sua revolta, sua angústia. Aí eu a chamei no particular. Falei, irmã, posso meter a minha colher? Falei, pois não, pastor. Irmã, a irmã está presa e ele está solto. Enquanto a irmã não perdoá-lo, e senta que lá vem pedrada. Enquanto a irmã não amá-lo, a irmã vai continuar presa e ele solto. Mesmo que ele venha um dia a ser preso, a irmã está presa também. Infelizmente ela me respondeu, pastor, não consigo. Eu disse, não, irmã, você não quer. Viu como é fácil, irmãos, a gente dizer tudo posso naquele que me fortalece e deixar essas áreas de fora? Quando é para perdoar o imperdoável, segundo os homens. Quando é para ir aonde nós não conseguimos ir. Você tem dependido do Espírito, então, nas adversidades? Suas reações às lutas são cheias do fruto do Espírito? Está lá no finalzinho dessa carta. Ou as suas reações são cheias das obras da carne? Muitas situações, irmãos, que me são trazidas, eu sinto a revolta junto com o irmão ou a irmã que está sofrendo. Porém, eu não estou aqui para ficar fazendo multidão e fazer placa de revolta, fazer manifestação. O nosso papel é chegar para esse irmão, essa irmã e trazer a realidade do Evangelho. E como ele ou ela precisam tomar o mesmo caminho que espelha na sua vida, a vida de Jesus. O texto termina no 5º versículo. O 5º versículo diz, aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual vocês receberam a palavra? Em terceiro e último lugar, a realidade da salvação, experimentada pela verdade do Evangelho, contradiz em tudo o falso Evangelho. Em nossa última parte, Paulo traz então essa última pergunta retórica. Ele trata ainda mais de tudo aquilo que os Gálatas experimentaram desde que conheceram o Evangelho. Algo que remete a cada um de nós. E remete-nos ao mesmo questionamento, porque cada um de nós experimentamos o sobrenatural de Deus desde que conhecemos o Evangelho. Não é necessário, irmãos, que esse sobrenatural sejam apenas milagres espantosos. Não são apenas a expulsão de demônios, a cura de doenças ou a libertação de vícios que compõem os milagres de Deus. Na verdade, se você está terminando a sua leitura da Bíblia toda, amém? Oh, amém. Você percebeu que apenas em pequenos espaços, durante 1.500 anos, é isso que cobre, irmãos. A Bíblia foi escrita em 1.500 anos, desde que Moisés começou a escrever Gênesis. Em pequenos espaços você vai ver grandes milagres. Você tem nos dias de Elias, nos dias de Samuel, nos dias de Eliseu. Você tem um único milagre nos dias de Isaías. Você já percebeu que Deus não liga muito para milagre? Porque se ele ligasse, ele viria fazendo milagre à torta e à direita e a humanidade toda já havia crido. Mas ele decidiu que a fé vem pela pregação e a pregação do Evangelho. Não por acreditar em milagres. Você já reparou, meus irmãos, como muitas e muitas igrejas estão na contramão de Deus? Enquanto Deus diz, ide e pregue o Evangelho, vão e pregue o Evangelho, o anúncio de tal ou tal igreja diz, grande reunião de milagres. Diga-se de passagem, Deus que se cuide de estar lá para fazer os tais milagres, que foi marcado. Se Deus vira para esse tal pregador e diz assim, olha, mas nessa quarta-feira eu não vou poder ir na quarta-feira dos milagres, eu estou ocupado lá na Indonésia, tratando de... Não, Deus, eu já fiz cartazes.
Eu botei na rádio. Está no Facebook. Só tem que vir. Porque eu já avisei as pessoas que os cegos andarão, os coxos falarão. Ah, não, está errado. Enfim. É claro, meus irmãos, que Deus opera todas essas coisas. Mas que triste é quando nós reduzimos a operação de Deus apenas à cura de coisas físicas. Milagre é sempre quando o sobrenatural invade o natural. Isso começa na nossa conversão. Isso continua, passa pelas mudanças e transformações da santificação. E chega ao amadurecimento espiritual, tudo fruto da operação sobrenatural de Deus. Alguns meses atrás nós vimos o testemunho daquela irmã retirada lá da Cracolândia, lembra? Chamada a bruxa da Cracolândia. A mulher metia medo mesmo. Depois que ela foi transformada pelo Evangelho de Cristo, fica difícil de acreditar que são a mesma pessoa. Essa transformação, meu irmão, não estou falando de cabelo lavado, de banho, de roupa nova, não. Era uma mulher que quando mostrava no vídeo lá, cheia de crack, cheia lá, sei lá mais do que, completamente transtornada. E agora sentada diante de uma câmera, narrando a sua vida. E que vida triste. Mas transformada pelo Evangelho. Não fomos chamados apenas para transformar o exterior da pessoa. Na verdade, nem fomos chamados para tanto. Fomos chamados para transformar, não nós, mas o Evangelho, o interior. Aí então o exterior é transformado. Isso é obra sobrenatural de Deus. Mas a operação sobrenatural de Deus, portanto, através do quê? Essa é a pergunta de Paulo. Foi através da fé, do Espírito ou através da lei? Deus opera milagres baseado então em quê? Seria essa a pergunta do apóstolo Paulo. Baseado em que Deus faz isso? Será que, queridos, o simples ato de obedecer à lei, de circuncidar seus filhos, de não comer esta ou aquela comida, como a dieta judaica dizia, isso produziria os milagres que eles experimentaram, a transformação de vida que eles experimentaram? Será que, trazendo para o nosso contexto, a operação sobrenatural de Deus é baseada em apenas fazermos as coisas certas? Seria termos a teologia certa, o culto certo? Estaria Deus esperando ansiosamente que nós inaugurássemos o nosso seminário, a nossa biblioteca, para dizer, agora eu vou operar, porque agora eles fizeram as coisas certas? Perceba, nada dessas coisas é errada. Mas nenhuma dessas coisas tem a ver com o poder de Deus. Usando as palavras de Paulo de novo, de jeito nenhum. Repare, queridos, a teologia certa não é algo ruim, muito pelo contrário. A bagunça no meio evangélico, no meio cristão, é especialmente pela falta de boa teologia. Repare que um culto também deve ser feito segundo a prescrição da Escritura. Culto é pregação, adoração, intercessão. Daqui a pouco nós vamos ter o cara pregando e uma pessoa andando no monociclo aqui atrás fazendo malabares. A palhaçada entrou no culto cristão. Acharam até algo para fazer para quem é desafinado. Só dançar. Irmão, quero fazer parte do grupo de louvor. Mas você é desafinada. Então eu vou dançar um tai chi chuan evangélico aqui para dizer que eu estou adorando. E a pessoa que diz que vai evangelizar com dança. Vou pedir para a pessoa dançar aí João 3,16 para mim. Dança aí João 3,16 para evangelizar. Não tem isso na Bíblia, irmãos. Não tem isso no culto cristão. O culto cristão é tão simples. E o pessoal bagunça tudo. Por quê? Porque abandonam a simplicidade da palavra de Deus e do mover sobrenatural de Deus naquilo que Ele realmente revelou na sua Escritura. Repare que também não é nada errado ter um seminário para preparar melhor nossos obreiros. Tem problema nenhum ter a nossa biblioteca, nada disso é errado, mas não possuem poder de piedade, não possuem poder do mover do Espírito Santo, não produzem em si transformação. Precisamos depender, irmãos, unicamente do poder do Espírito. Devemos clamar a Deus para que nos dê do seu Espírito como indivíduos e como pessoas.
Note que o versículo 5, inclusive, termina dizendo que foi pela fé que recebemos a palavra. O texto diz, ou pela fé com a qual receberam a palavra. Paulo se refere àquela primeira vez, quando os Gálatas ouviram o Evangelho, a pregação, e as trevas foram removidas para que eles compreendessem o Evangelho. Ao que podemos nós chamar, portanto, irmãos, que Paulo está lembrando a eles do primeiro amor, para usar as palavras de Jesus em Apocalipse. Lembra do primeiro amor quando vocês receberam? Porque agora vocês largaram esse primeiro amor e estão dependendo de si mesmos. Eu quero terminar perguntando para nós o seguinte: irmão, você tem orado pelo enchimento e pela iluminação do Espírito Santo em sua vida? Você tem clamado pelo controle do Espírito Santo na sua vida? Pastor, isso não é coisa de pentecostal, não? O que você acha? Dentro do texto que nós acabamos de ler, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Mais adiante em Gálatas, Paulo vai dizer, se pelo Espírito mortificarmos as obras da carne, como você e eu podemos viver sem esse Espírito? Se você não tem feito, querido, a partir de amanhã no seu devocional, inclua a oração, Senhor, dá do teu Espírito para mim. Jesus nos garantiu, meus irmãos, que pai. Se o filho lhe pedir um peixe, lhe daria uma serpente. Que pai faria isso? Pergunta retórica, nenhum. E aí Jesus completa, da mesma forma, como que o seu Pai Celestial não lhe dará o Espírito àqueles que pedirem? Você compreende que apesar de serem coisas boas, tudo isso que nós mencionamos, não é o que você está fazendo que irá determinar o que Deus vai fazer. Mesmo que Ele deseje, irmãos, de nossa parte obediência, consagração, tais coisas não têm poder de manipular o sobrenatural. Tal poder e decisão pertence unicamente ao Senhor, o nosso Deus. Nós obedecemos, irmãos, em resumo, por gratidão, por reconhecimento da obra de Cristo em nossa vida. Não para fazer barganha. Como poderíamos barganhar com Deus que tem todas as coisas? O que você vai oferecer para Ele? Mas nós ainda assim nos consagramos, nós obedecemos, porque já temos experimentado a obra de Cristo nas nossas vidas. No verdadeiro evangelho que Paulo pregava a eles, este verdadeiro evangelho trouxe a realidade da salvação que eles tinham experimentado. E assim, tudo isso confirmava que esse verdadeiro evangelho é incomparável com qualquer um. Eu fico pensando, irmãos, por que a nossa geração tem trocado o evangelho por tantas coisas? Pela autoajuda, pela psicologia, pela filosofia, pela sociologia. Porque temos trocado a perfeita palavra de Deus. Porque temos repetido o erro de Israel que trocou a fonte de águas vivas por cisternas furadas, cisternas rotas, cisternas vazias. Que nós possamos, irmãos, aprender com os Gálatas. No seu dia a dia, busque profundamente, apaixonadamente, o Deus da palavra e a palavra de Deus. Clame ao Senhor a cada dia, Senhor, enche a minha vida do teu Espírito. Me capacita, me habilita a vencer as lutas nos meus relacionamentos, nos meus pensamentos, no que eu falo, no que eu faço. Para que eu possa viver aquilo que eu tenho aprendido na tua palavra, através do teu Espírito. Eu creio, meus irmãos, que é desejo profundo do nosso Deus fazer exatamente isso na vida de cada um de nós. Se essa noite você está conosco e você tem lutado com o pecado, em outras palavras, você tem lutado com coisas na sua vida que você não consegue vencer. Pode ser o vício de um álcool. Pode ser na área de sensualidade, pode ser na área de ira, pode ser na área de qualquer coisa. Deixa eu dizer uma coisa para você, você não conseguirá vencer a parte do Evangelho de Cristo. Você precisa a cada dia andar com o Senhor e isso tem que ter um começo. E o começo é o reconhecimento diante de Deus, eu sou pecador,
e sozinho eu não tenho como vencer o pecado. Senhor, tem misericórdia de mim. O religioso não faz isso não. O religioso confia nos seus atos de religiosidade. O piedoso confia na misericórdia de Deus. Feche seus olhos comigo. Deus querido, muito obrigado porque nós não precisamos depender de um recurso tão falho, tão fraco, que é a nossa própria capacidade. Não precisamos depender de um recurso tão inconfiável como a nossa própria carne. Ó Deus, dá do teu Espírito para nós. Enche-nos a cada dia. Que nós possamos, ó Deus, a cada dia ver menos de nós e mais de Ti. Ajuda-nos, ó Deus, quando estivermos naquele momento onde a nossa carne está sendo incitada, onde a nossa carne está sendo provocada pela ofensa, pela oferta do pecado, nós possamos, ó Deus, reconhecer a nossa falência de recursos e nos agarrar à cruz de Cristo e deixar que o Espírito possa fluir através de nós, manifestando o fruto do Espírito e vivermos além da nossa capacidade. Enquanto Cristo está sendo formado em nós, ajuda-nos a vivermos dessa maneira. É o que nós oramos debaixo do verdadeiro Evangelho do nosso Senhor. E em nome dele. Amém e amém.